Olá, este é o Momento Papo de Mãe. Hoje vamos conversar sobre animais de estimação e sobre como pode ser a convivência deles com as crianças. Muitas vezes o bebê nasce numa casa onde já vivem muitos bichos e todos precisam passar por uma adaptação. Um gato, por exemplo, como vai entender que não pode entrar no berço com o bebê? E se o cachorro sempre circulou pela casa, tudo bem continuar? A gente vai conhecer a opinião e as sugestões do pediatra Marcelo Reibicheide. Doutor, você tem bichos em casa? Eu tenho um cachorro, uma cachorrinha, na verdade, a Mel na minha casa, e no meu sítio eu tenho um cachorrão, um Scooby. E é saudável essa convivência? Super saudável, só vai trazer benefício. A única coisa é que nem vocês viram, a gente tem que saber adaptar os momentos, mas é extremamente saudável. Então daqui a pouco a gente vai saber como que é essa adaptação e nós vamos saber também como é essa convivência na casa da Taira Cadorini, que tem o Davi de 2 anos e a Helena de 4 meses. A Taira é casada com o cantor Hudson, né, Taira? E diz que vocês gostam muito de bicho. Gosto. Eu acho muito legal falar desse assunto, porque eu moro em chácara, né? E minha casa é mais fácil eu falar os animais que não tem do que eu falar o que tem, porque parece um zoológico. Tem de tudo? Tem de tudo. A gente tem pônei, tem cavalo. Lá em casa tem 3 lagos, então tem ganso, pato, galinha, pintinha, a gente tem cachorro. Quer dizer, as crianças carneiro, nasceram, elas já bode, tinham animais em já. casa. E teve, assim, esse período de adaptação? Você ficou com algum receio? Sim, fiquei um pouquinho só no começo, ainda mais quando era o Davi, porque primeiro filho a gente é muito... E eu tenho um cachorrinho que ele é muito apegado comigo, e ele ficou sentido, porque daí eu não deixava ele subir no sofá. Só que aí ele foi crescendo e meu marido sempre, sabe, deixa, tem que acostumar, punha assim pertinho e eu ficava meio... bom ficar de olho, né, doutor? Porque tem uma adaptação, tem um jeito certo de apresentar o animal para o recém-nascido? O que acontece é o seguinte, né? O recém-nascido, a gente está falando no primeiro mês. Os grandes cuidados, na verdade, são os primeiros 2 meses, porque a gente ainda não começou o calendário vacinal obrigatório, só tem BCG, hepatite B, ainda vai vir antitetânica. Então, tem algumas coisas que não adianta, por mais limpo que um bichinho seja, ele dorme no chão, ele não tem a higiene que a gente tem. Então, a apresentação tem que ser feita, não tem problema cheirar pezinho, não tem problema você dar uma peça de roupa da criança, do bebê e deixar com o cachorro, mas tem que maneirar. Então, por exemplo, isso que a Taira falou, de subir no sofá, é importante. Então, tem paciente que não entende que você precisa limitar, mas não proibir. Mas, por exemplo, não é para colocar o gato dentro do berço. Então, o gato pode tirar o pé do pezinho, do bebê, o bebê pode pegar ele e fazer um carinho, eles podem se conhecer, até para não criar... A gente tem que entender que um cachorro, um gato, cis, mas em especial cachorro e gato, são como filhos. Então, quando chega um outro bebê em casa, eles sentem. Então, não é justo você simplesmente esquecer e falar, agora tem um bebê, não olho mais para você. A gente viu até que a Taira ficou preocupada com o cachorrinho, né? Fiquei, ele deixava assim, ele pegava o Davi neném e punha para o cachorro cheirar. Daí eu ficava, ai meu Deus do céu, não faz isso, mas o cachorrinho ficou bem sentido. Só que aí ele foi crescendo, tem até foto do Davi em cima do cavalo, nenenzinho, que meu marido pôs. E tem, assim, você também ficou preocupada, porque embora o cachorrinho seja muito mansinho, se vem o bebê, ele pode ficar enciumado, pode ter, não sei, algum risco daquele cachorro que nunca avançou, pode ter esse risco, então também tem que ter esse cuidado? Tem que ter cuidado, porque assim, por mais bonzinho que seja o cachorro, de novo, né, chegou, entre aspas, um concorrente dele. Eu tive esse problema na minha casa, eu tinha um cachorro. Você tem 2 filhos? Eu tenho 2 filhos, e quando minha mulher engravidou, na verdade, do Theo, do meu mais novo, meu cachorro ficou louco. Ele sentiu antes a gravidez do que a gente, e começou a atacar meu mais velho. Meu mais velho. Não, Então, e é um animal, você nunca comportamento. sabe a reação, né? Então, um é bicho, importante né? que você vê que o meu filho já tinha 2 anos e meio e depois disso ele resolveu ficar um pouco mais agressivo. Então, tem que realmente saber esses momentos, mas aí o veterinário, ele explica isso, né? Ele sabe explicar. Então, é importante, a gente sempre fala até como pediatra, de todos os animais irem para o veterinário, porque a gente tem o costume de só levar o animal no veterinário quando tem algum problema. E assim, de novo, é uma criança. A criança vai no pediatra. O veterinário tem que ver também esses cachorrinhos. Ou seja, assim como impor limites nos filhos, a gente tem que impor, às vezes, limites nos bichos também, né? Sim. Tadinho. Mas tem o lado bom dessa convivência, né? Muito bom. Eu imagino agora o Davi, né, convivendo, ele que está com 2 anos, convivendo com todos esses bichos, né? Meu marido, ele fica muito feliz, porque ele fala que ele queria ter essa infância, né? Porque ele não teve, assim, tem gente que mora em apartamento.
E a gente mora em chácara, então ele tem muito contato com os animais, cachorro, galinha, tudo. Ele vê o pintinho nascer, sair do ovo, e é bem legal isso para criança. Quais são os bichos que vivem dentro de casa, que convivem ali? Não, dentro de casa é só o cachorrinho, porque lá é muito grande, daí os cavalos ficam na parte de cima, tem o galinheiro que é separado. E uma criança um pouco mais velha, quando tem um bichinho, né, doutora, adquire já uma responsabilidade, aprende a cuidar, dar carinho. É um dos motivos, Roberto, inclusive. Na verdade, qual a idade ideal? Né? Sempre qual a idade ideal para ter um cachorro? A gente fala que crianças acima dos 3, 4 anos já tem essa autonomia exatamente para isso. O que um cachorro, um gato, que normalmente são os mais comuns de ter em apartamentos, vai trazer para a criança? Autoestima. Então, a criança se sente importante dentro da casa. Às vezes, a gente trabalha demais e o cachorrinho vem para isso. E responsabilidade. Então, você vira para uma criança de 3, 4 anos e fala, vamos trocar a água do cachorrinho, a gente começa a dar esses comandos. E é importante sempre falar, porque assim, do mesmo jeito que em algum momento o cachorro sentiu a presença da criança, depois a criança também pode sentir a presença do cachorro e começar a ficar não com receio, mas ela vai ficar enciumada. Então, tem que avisar que não pode puxar o pelo, porque às vezes o cachorro só vai se proteger. Maltratar, se proteger. Para a criança não judiar do cachorro, né? Verdade. A criança entende. Então, a partir dos 3 anos já consegue entender isso. 3, 4 né? anos já tem esse entendimento, elas já entendem isso. E se você quiser dar um cachorro, uma criança para cuidar e falar, ó, toma, que é seu, 12 anos. 12 anos já sabe tudo. No próximo bloco, vamos falar de animais que curam. Há casos em que ter um bichinho de estimação é até uma indicação médica. O Momento Papo de Mãe está de volta. Hoje estamos falando sobre animais de estimação. Taira, como é que você faz? Porque o Davi tem 2 aninhos, né? Ele nasceu numa casa onde já tinham os bichos. Agora, com 2 anos, já dá para conversar com ele e explicar que ele tem coisa que não pode, né, judiar do cachorrinho? Como é que é? Sim, né? Na verdade, nós tentamos, né? Eu falo para ele, filho, não pode. Aí ele até fala, tá bom, mamãe. Mas aí, a hora que você vira... Ele faz o quê? Puxa o rabo do cachorro. Ele pega a raçãozinha e põe no potinho da água, sabe? Mistura, faz aquela... Só não pode comer a ração, né? Não, comer ele nunca comeu. Não. Aí tem que ficar de olho, né? E ficar falando toda hora, mas né, puxar o rabo, ele pega o paninho da casinha e puxa. Sorte que o cachorro é mansinho, o cachorro não reage. Não reage. E você teve animais de estimação na sua infância, Taira? Igual lá em casa, não. Acho que meu avô tinha cachorro, a gente sempre teve contato, mas só cachorro. Porque tem uma fase que a criança pede muito e tem alguns pais que não gostam, né, doutora? Aí fazer o quê? Tem pai que não gosta e às vezes até a gente, como pediatra, dependendo da criança, então crianças com problema de alergia, algum problema clínico, a gente acaba, entre aspas, proibindo, né? Tem que saber o que acontece, na verdade. Existem animais de estimação e animais de estimação, né? É que a criança sempre gosta de alguma coisa que ela quer mexer, tocar. De novo, a gente fala dos cachorros e do gato. Mas tem peixe, tem passarinho. Então, qualquer coisa que você tenha uma barreira, que a criança não vai encostar, não vai mexer, não vai ter esse contato direto, é liberado. Então, a gente falou da idade ideal, 2, 3, 4 anos... Peixe, passarinho, você pode dar logo ao nascimento. Tem outras opções. A criança tem que entender que não é um brinquedo, né? Mas é difícil, né? Quem tem filho sabe que é difícil, né? Porque para eles a vida é um brinquedo. É o que a Taira falou, não é você não pode puxar o rabo, você não pode pôr o dedo na tomada, você vira as costas, eles colocam, você não pode entrar na cozinha, eles entram. A criança não tem esse discernimento, ele não tem a noção e a sabedoria do medo, pode e não pode. Por isso tem que ficar sob supervisão. Sempre olhando, né? Tem até uma história engraçada, quando a gente era criança, eu cheguei a morar um tempo com a minha avó, né? Então, ia sempre os primos lá para casa, e eu tenho meu irmão que é 1 ano mais velho que eu. Daí a gente pediu para tomar sorvete, que tinha uma sorveteria perto, e também tinha essas casas de ração, né, que vende pintinho. Aí o meu avô, eu lembro que ele deu R$2 para cada um para a gente tomar o sorvete. E a hora que a gente passou na frente dessa casa de ração, a gente viu os pintinhos, e era R$1 o pintinho. Chega a gente com os pintinhos em casa, e minha avó nunca gostou de animais, nunca, de cachorro, ela, sabe, brava. E chega a gente com os pintinhos, minha avó não gostou muito. Mas vocês ficaram com os pintinhos, ficamos ela com os deixou. Pintinhos, depois meu avô levou pro sítio. Fez até um galinheiro, então viraram galinhas depois. Foi. Mas tem até indicação em alguns casos, né? Algumas crianças que sofrem, por exemplo, de depressão. É legal ter um animal de estimação, né, Sim, o animal de estimação hoje é usado, inclusive, como terapia. A gente, na Santa Casa, por exemplo, nas crianças crônicas, a gente leva os cachorros
Os doutores da alegria, às vezes, levam os cachorros também. Melhora a autoestima da pessoa, melhora a autoestima da criança. Então, traz alegria. Tudo que traz alegria, e quem tem cachorro sabe que, gente, se vocês querem ser felizes, compra um cachorro, um gato e abre a porta de casa. Vocês vão ver que vocês são melhores recepcionados que qualquer filho. Eu concordo. Aliás, os meus filhos ficam com ciúmes porque os 2 cachorros dormem na cama comigo. É verdade. Mas quem chega correndo para te cumprimentar quando você chega em casa? Quem? Então, assim, você tem, para esses pacientes internados, ele tem muito benefício. Pacientes com algum distúrbio, por exemplo, o autismo, eles têm bastante benefício. Os pacientes com algum déficit motor, a gente tem hoje as ecoterapias. Tem terapias, né? Sim, terapia, a gente tem terapia com cavalo, super estudados benefícios nos pacientes com alguma síndrome de Down ou alguma dificuldade motora. Então, realmente, o animal traz muito benefício para a criança. É só o que a gente está sabendo falar, é só saber lidar com a situação, mas de resto ele é super benéfico. Você acha que para o Davi, ele começa a querer cuidar também? Quer dizer, tem essa hora que ele não entende, que ele vai lá e puxa o rabo, mas de fazer um carinho, de ter essa troca de afeto mesmo. Sim, ele gosta de pegar a raçãozinha e levar até a boquinha do cachorro, meu cachorro chama Rubião, né? E é pincher. Aí ele tá lá na sua fazenda, aí meu filho pega a ração e leva de um por um. E o Rubião come mesmo a ração dele. E acha o máximo que ele põe a comida e o cachorrinho come. E o Rubião com a Helena? Como que é a relação? Ainda não teve, assim, muito esse contato, assim, né? Eu ponho pra ele cheirar, né? Mas ela ainda não sabe pegar, agora que ela tá aprendendo, né? E ele fica com ciúmes, não? Da Helena? Rubião, da Helena. Fica. Fica porque ele é muito apegado com meu marido. A hora que meu marido pega ou o Davi ou a Helena, ele já sobe no colo e fica aquela coisa, querendo chamar atenção, né? Mas uma coisa importante que vocês falaram, né, é essa criação de sentimento, que às vezes a criança não tem, às vezes, pela gente, mas tem pelo cachorro, pelo animal de estimação. Então, eles aprendem a amar, eles aprendem a cuidar, eles aprendem a saber realmente a ter cuidado. Isso, essa parte emotiva, emocional, é um animal de estimação um espetáculo. Bom, pelo Hudson, seu marido, então vocês teriam ainda mais bichos, é isso? Sim. Por você também? Eu acho que tá bom já, né? Mas ele tá sempre querendo arrumar mais cachorro. E eu falo, chega de cachorro. É que nem na minha casa. Tem 4 eu cachorros. também já tenho 4 animais de estimação. Minha filha tá sempre querendo inventar mais. Eu falo, não, agora já deu. Taira, muito obrigada pela participação aqui no Momento Papo de Mãe. Foi uma delícia. Obrigada a vocês pelo convite. Doutor Marcelo, muito obrigada pelas orientações. Foram importantíssimas. Obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. Tem algum site para deixar, doutor? A gente tem um alguma site, rede social? A gente tem um site www.pediatriaemfoco.com.br. Obrigada. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Hoje falamos sobre a relação das crianças com os animais de estimação e fica como dica o site inata.org.br, um instituto que faz um trabalho voluntário muito bonito de terapia com cães. São animais solidários que ajudam crianças doentes. Vale a pena conhecer o Inata. Até a próxima. Tchau. E eu queria reforçar para vocês a importância do animal de estimação também passar no veterinário com uma rotina, não só quando está doente. Lembrar que tem vacina, que tem higiene, que tem escovação de dente. Tudo que a gente faz com as crianças, com os bebês, tem que ser feito também com os cachorros e com os outros animais de estimação.